Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anaim. Eu já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão, se inscreva no canal da comunidade, não deixe de curtir e compartilhar com mais pessoas, que as pessoas se despertem a essa necessidade, de fazer o estudo da palavra diariamente. A palavra nós devemos lê-la todos os dias de nossa vida. A palavra não é igual ao alimento, que todo dia nós comemos para alimentar o nosso corpo. Também a palavra de Deus é aquela que alimenta a nossa alma. É uma das maneiras que Deus nos deixou para falar da sua vontade para cada um de nós. Então vamos estar lendo hoje o capítulo 12 do Evangelho de São Lucas. Nós vamos começar. Ontem nós lemos que Deus daria o Espírito Santo a todos aqueles que pedissem. Então nós iniciaremos clamando justamente isso que Jesus disse que o Pai nos daria, que é o Espírito Santo. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós te pedimos, enviai o teu Espírito Santo sobre nós. Envia o teu Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre nossa mente. Retira de nós toda dispersão e dá-nos a graça de sermos guiados por teu Espírito, Senhor. Amém. Amém? Capítulo 12 do Evangelho de São Lucas. Neste interim, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar, a seus discípulos: acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz dos dias, e o que houveres falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre o telhado. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na gehenna. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? E no entanto nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante aos magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Jesus está falando aqui primeiramente para os seus discípulos, para que eles se acautelem, eles tomem cuidado do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nós devemos, meus irmãos, ser sinceros em todas as nossas atitudes, não querer demonstrar uma coisa que nós não somos. E aí Jesus vai continuando falando, não tenha medo dos homens, não tenha medo daqueles que só podem matar o corpo, mas temeis sim a Deus, este que tem o poder sobre as nossas almas. E aí vai dizer para nós, principalmente, especialmente neste tempo, onde o medo reina, o medo dessa pandemia se alastrou, Jesus vai dizer, não tenhais medo dos que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Muita gente se encheu de medo deste vírus e, no entanto, não fez a menor questão de procurar a Deus. Então Jesus vai dizer, não tenha medo dessas coisas que podem nos tirar a vida, temeis antes a Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos ter esse temor verdadeiro, saber que nossa vida está nas mãos de Deus. Jesus disse que se vende 5 pardais por 1 assis, ou seja, uma moeda insignificante vende 5 pardais. E todos eles Deus providencia
eles não passam despercebidos diante de Deus. Então nós que valemos muito mais que os pardais, Deus não vai se desocupar de nós, da gente. Tudo que nos acontece, Deus, ele tem a ciência. Todos os nossos cabelos estão contados, né? Deus conhece tudo. Por isso não tenhamos medo. E aí vai dizer também para aqueles que se envergonham de Jesus. Aqueles que se envergonham de Jesus diante dos homens, Deus também se envergonhará dele diante dos anjos. E aquele que proclama Jesus diante dos homens, Jesus também irá proclamá-lo diante dos anjos de Deus. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhe disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhe uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: Que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: Eis o que farei: demolirei meus celeiros e construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulastes de quem serão? Assim acontece com aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Tanto nessa pandemia, né, muita gente talvez tivesse outros planos. E o que aconteceu foram que talvez alguns chegaram a falecer, né? Alguns que talvez se planejaram para uma vida toda de paz, de segurança, né? Com seus bens, e acabaram vindo a falecer no meio dessa pandemia, né? Ou seja pelo Covid, ou seja por outra enfermidade, ou acidente, ou morte, porque a nossa morte ela é inesperada, meus irmãos. Por isso não devemos colocar nossa confiança nos bens materiais. Podemos possuir tudo, mas sem nada nos possuir, certo? Então que a gente possa, não estou dizendo para você não ter nada não, estou dizendo para que nós sejamos desprendidos das coisas. Mesmo que eu não coloque minha confiança naquele objeto, naquele dinheiro, naquela reserva, certo? É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Quem ajunta tesouro nesta terra vai acabar como este homem da parábola, vai ser chamado no dia que não estiver esperando, e aí esses tesouros não lhe valerão de nada. Depois disse aos seus discípulos: Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto que haveis de comer, nem com o corpo, quanto que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que a roupa. Olhai os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm celeiros nem depósitos, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós que as aves. Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar por pouco a duração de sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as outras? Considerai os lírios, como não fiam nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não busqueis o que comer ou beber, e não vos inquieteis. São os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega e nem a traça corrói. Pois onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Que Jesus ele está dizendo que Deus é aquele que providencia. Jesus não está dizendo para que a gente seja relaxado, né? Não deixe de trabalhar e deixe de procurar o nosso sustento. O Senhor está dizendo daquelas pessoas que se preocupam demasiadamente.
procuremos primeiramente agradar a Deus, porque nós, com as nossas preocupações, a mínima coisa que a gente pode ter é a vida. Se a gente não tem a vida, todas as outras coisas não importam, né? Porque se eu não estiver vivo, o dinheiro não vai me servir, os carros não vão me servir, a casa não vai me servir, nada vai me servir. Então, a mínima coisa que nós temos para possuir alguma coisa é a vida. E nós, com as nossas preocupações, nós não podemos acrescentar nem um só dia na nossa vida. Então, Jesus vai dizer que a gente se preocupa primeiramente em ajuntar um tesouro no céu. Esta deve ser a nossa preocupação, sem nos prendermos a essas coisas deste mundo, né? Não estou dizendo, Jesus está dizendo para a gente não cuidar da nossa saúde, não trabalhar, não estudar, porque Deus vai providenciar isso. Não, estou dizendo que Jesus quer nos ensinar que nessas coisas nós não devemos colocar a nossa confiança, mas confiar em Deus, se preocupar em fazer a vontade de Deus. Essas coisas o Senhor vai dando-nos por acréscimo. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhante a homens que esperam o seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir logo que ele vier a bater. Felizes os servos que o Senhor, à sua chegada, encontrar vigilantes. É verdade vos digo, ele se cingirá e os porá à mesa, e passando de um ao outro os servirá. E caso venha pela segunda ou pela terceira vigília, felizes serão, se assim encontrar. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estáis contando esta parábola ou para todos? O Senhor respondeu: Qual é então o administrador fiel, prudente, que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal, para dar no tempo oportuno a ração de trigo? Feliz é aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: Meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os servos e servas, a comer e a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele servo virá um dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá no meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. A quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber o batismo, e como me angustio, até que esteja consumado. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois doravante, numa casa com 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra mãe, e mãe contra a filha e filha contra a mãe, sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Jesus está falando aqui para aqueles servos que têm algum cargo de confiança, né? Os sacerdotes, os presbíteros, que são constituídos à frente do povo. Que estes, principalmente eles, né? Até Pedro vai dizer: Senhor, está falando isso para nós ou para todo mundo, nessa parábola? Jesus vai dizer, para aquele servo, né, que é colocado à frente do rebanho. Então, às vezes a gente julga, né, fala dos padres, quando na verdade nós deveríamos rezar, porque o julgamento deles será mais rígido do que o nosso, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquilo que lhe foi dado a mais, também será cobrado, porque assim é a justiça, né? A Jesus vai dizer que aquele servo que, conhecendo a vontade do Senhor, não fez o que era para fazer, será açoitado muitas vezes. Aquele que não sabia, né, mas fez coisas dignas de chicotadas, vai pegar poucas chicotadas. E também a gente
pode pensar no purgatório, né? Essas chicotadas para purificação. Jesus vai dizer que ele veio trazer o fogo à terra, né? Esse Espírito Santo, ele é causa de divisão, porque muitos não lhe reconhecem como Senhor e outros reconhecem e acreditam fielmente na sua palavra. E aí, tira de nós essa falsa ilusão. Não, era para estar tudo em paz, todo mundo aceitar. Não. Jesus ele já veio dizer: não vim estabelecer a paz sobre a terra, mas eu vos digo a divisão daqueles que acreditam na palavra de Deus, acreditam em Jesus, e aqueles que não acreditam, certo? Isso nunca vai ser unido, sempre vai ter essa divisão. Então, que nós tiremos essa falsa ilusão de um mundo que vamos ser aceitos e que tudo vai correr na tranquilidade. Não, isso aí não existe. O próprio Jesus disse que para aquelas pessoas que não aceitam Jesus, haverá sempre essa divisão. Eles nunca vão nos aceitar. Discerniu os sinais dos tempos. Dizia ainda as multidões: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, dizeis: fará calor. E isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. E por que não discernir o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmo o que é justo? Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz. O juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus aqui no final estava pedindo para a gente prestar atenção nos tempos que nós estamos vivendo. Que nós observemos e esperemos sempre a sua vinda. Jesus nos deixou sempre essa incógnita, né? Esse tempo aberto, para que nós estejamos vigilantes a todo o instante. E no final ele vai dizer, né? Se a gente tem alguma coisa contra o nosso irmão contra nós, que a gente procure se reconciliar enquanto nós estamos vivos. Porque depois que nós morrermos, nós pagaremos, né, isso até o último centavo. Mais uma vez, fazendo também referência ao purgatório, né? Se nós tivermos algumas coisas que precisam ser purificadas, nós iremos ser purificados. Amém? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Que Deus abençoe sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.